Tá no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha esse episódio. Porque a verdade não espera. Solta a vinheta. Campo Limpo Paulista, uma cidade que espera há décadas por uma obra óbvia, a duplicação da Avenida Alfred Krupp. O contrato foi assinado, a placa subiu, os projetos foram todos refeitos e, de repente, tudo parou. Por que será? Lá no episódio 14, o empresário Rubens Marcos Fernandes falou. Agora ele levou tudo à Câmara Municipal e detalhou nomes, datas, e-mails e uma cena que, se comprovada, tem nome no mundo jurídico: nepotismo, ou seja, corrupção, como nós já vimos aqui também. Hoje nós vamos colocar e vamos falar de trechos desse depoimento do Rubens, da empresa LRMF Construções e Serviços Limitada. O que ele diz que pediu, o que dizem que responderam e o rastro de uma decisão que pode ter custado muito caro à cidade. Respira e vem comigo. Mas antes de falarmos da obra que parou, vale olhar para outra paralisação, a que acontece dentro da Câmara. Porque enquanto as máquinas da Alfred Krupp enferrujam, tem vereador vivendo num mundo à parte, onde o problema não é o asfalto que não vem, é o ego que não cabe no plenário. E foi exatamente isso que a gente viu nos últimos dias. Um vídeo, um discurso e uma tentativa de transformar crítica em pecado. Pois é, meus amigos, o vereador Tufão, que nós chamamos aqui de Tufinho, agora diz que está sendo perseguido. Segundo ele, há uma trama oculta quase celestial para caçar o mandato dele e de mais 7 vereadores. E o motivo? Preparem os coros de aleluia. Seria o fato de eles serem a favor da leitura bíblica nas sessões da Câmara Municipal. Bonito, não é? Transformar o descumprimento da Constituição em ato de fé. Trocar o debate público por culto de autopiedade. É o milagre político da salvação por conveniência. E o espetáculo não parou por aí. Entre suspiros e gestos dramáticos, o vereador Tufão disse também que é vítima de matérias tendenciosas e mentirosas, inclusive aquela intitulada Do Tufão ao Tufinho, a calvície falou mais alto que a coerência, texto que publicamos no dia 10 de junho de 2025. E, ao que parece, o vereador ainda está magoadinho com aquela publicação. Talvez porque até hoje ele não tenha entendido que o texto não falava do cabelo, falava sim da postura. Ou talvez porque lhe falte o mínimo de capacidade cognitiva para diferenciar ironia de insulto, crítica de espelho. De qualquer forma, o resultado é exatamente o mesmo. Continua careca de razão.
Pois bem, vereador, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Ninguém o chamou de calvo. Quem fez isso foi a biologia. E até onde eu sei, não existe comissão processante contra a genética. Agora, sabe o que realmente merecia a sua atenção, vereador Tufão? Não é o meu jornalismo. Não são os textos que eu escrevo. É o sofrimento da população. É o hospital de clínicas onde falta de tudo. São os funcionários da saúde que trabalham em condições precárias e alguns ainda não receberam pelo trabalho feito. É a questão da duplicação da Avenida Alfred Krupp, que falaremos logo mais, parada e cercada de suspeitas. É a zeladoria pública da cidade totalmente abandonada. É o transporte coletivo, que atrasa mais que promessa de campanha. É o emprego, que desaparece junto com a paciência do cidadão. São essas situações que o vereador deveria se debruçar, e não sobre os meus textos. Mas, na verdade, vereador, você prefere gastar tempo gravando vídeos sobre o seu próprio ego. E é mais fácil se vitimizar do que fiscalizar, do que fazer, do que desenvolver o seu trabalho. É mais fácil citar a Bíblia do que ler o Diário Oficial para verificar aquilo que é possível fazer, não é verdade, vereador? E já que o assunto é moralidade, então vamos falar e vamos tratar aqui de coerência. Veja só, o vereador Tufão, entre outras coisas que ele coloca no tal vídeo dele, ele diz que eu não deveria criticar a Câmara Municipal ou a ele mesmo, porque eu não moro na cidade. Mas vamos analisar aqui rapidinho. Na administração do prefeito Adeildo Nogueira, que você, vereador, junto com os seus parceiros, defendem com tanto fervor, dos 11 secretários, 5. De 11 secretários, 5 não moram aqui em Campo Limpo Paulista. E esses secretários, cada um deles recebe a bagatela de R$ 15.554 todo mês, pingando na conta. Então nós temos Magali Pereira Gonçalves Basile, que é secretária de Assistência Social, não mora em Campo Limpo Paulista. O Jarderson José Espina, secretário de Desenvolvimento Urbano, também não mora em Campo Limpo Paulista. O Alexandre Aloysio Marque, secretário da Fazenda, também não mora em Campo Limpo Paulista. O Rodrigo Tavares da Silva, que agora é secretário de Justiça e Cidadania, também não. E Walter da Costa e Silva Filho, secretário de Obras e Serviços Públicos. Dá para explicar isso? E entre 25 diretores, 10 também não moram, não vivem na cidade. E cada um recebe R$ 9.591,89 todo mês. Se nós somarmos tudo, esse pessoal leva todo mês pouco mais de R$ 173 mil para a cidade de origem deles. No final de um ano, pouco mais de R$ 2 milhões. E, considerando o mandato todo do prefeito Adeildo Nogueira, pouco mais de R$ 8 milhões. Isso pode. E sabe quanto eu levo da cidade, vereador Tufão? Vereador Edão e vereador Paulo Preza, que insistem nessa porcaria de dizer que não posso criticar por não morar na cidade? Nada. Não levo nenhum centavo de dinheiro público. Então, o que explica essa fixação com o meu endereço, com o meu CEP? As críticas? A verdade? Ou há outra razão, talvez mais incômoda, que os motiva? Talvez o incômodo, vereadores, não seja com o meu endereço,
mas com o rosto, talvez com a voz, ou com a coragem de quem não se curva diante dos reclamos ou das pressões ou das ameaças dos senhores. Porque quando a crítica vem de alguém que não faz parte dos círculos de poder, nem de cor, nem de classe, ela costuma doer mais, não é, senhores? E talvez seja exatamente esse o que incomoda mais aos senhores. E há algo ainda mais grave, vereador Tufão. Até hoje, eu não vi o pedido de desculpas públicas aos servidores da Câmara que você desrespeitou. Aqueles que você chamou de incompetentes e incapazes lá no plenário. Episódio que tratamos aqui no Cadê a Verdade? Lá no episódio 15, naquela carta aberta dirigida a você, vereador Tufão. Naquela ocasião, mostramos que a sua fala não atingiu apenas a este jornalista, mas toda uma rede de profissionais técnicos, homens e mulheres, que sustentam o funcionamento da Câmara com seriedade e com dignidade. E o seu silêncio, vereador, desde então, obviamente não é esquecimento, é omissão. Porque quem ofende em público deve desculpar-se em público também. E até que isso aconteça, permanece aquela dívida moral com cada um desses servidores, com a Câmara e com o povo que assistiu a este espetáculo dado por você lá no plenário da Câmara. E para completar, nesse vídeo, o vereador Tufão cita a cidade de Sorocaba, dizendo que lá o prefeito Rodrigo Manga mandou continuar a leitura bíblica. Pois é, parece bonito, parece corajoso, mas é bravata. O Rodrigo Manga é um bravateiro. O vereador Tufão é outro bravateiro. Vamos aqui exatamente aos fatos. Vamos falar exatamente o que aconteceu na cidade de Sorocaba. Porque lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo, como fez em outras cidades e como fará aqui em Campo Limpo Paulista, declarou inconstitucional o trecho do regimento interno da Câmara que obrigava a leitura de versículos bíblicos no início das sessões. E também, no caso de Sorocaba, havia uma lei municipal que impunha a presença obrigatória da Bíblia nas bibliotecas públicas. A justiça foi clara. O Estado é laico. Até quando alguns vão ficar lutando contra isso? Contra o que está estabelecido na Constituição? Não sei. Nenhuma religião pode ser imposta ou pode ser privilegiada pelo poder público. É simples assim. O entendimento é simples. Ou seja, não foi o prefeito quem mandou continuar. Foi exatamente o inverso. Foi o tribunal que mandou parar. Diferente, exatamente o inverso do que disse o vereador Tufão, porque mentiu. O vereador Tufão pegou a Bíblia na mão para mentir. E segundo a própria Bíblia, se você leu alguma vez, vereador, o pai da mentira é outro. Só para te relembrar. E quando o Tribunal de Justiça fala, prefeito nenhum manda que continue. O resto é teatro, é palanque puro, encenado como fez o vereador Tufão com a Bíblia na mão, mas rasgando a Constituição. Na outra mão, ele rasga e mostra uma Constituição rasgada e usa a Bíblia para mentir diante do vídeo,
diante de toda a população. Escudar-se na fala do prefeito de Sorocaba, vereador Tufão, é o mesmo que tentar apagar fogo com gasolina. Porque o que o prefeito disse em vídeo não tem valor nenhum. Serve apenas de munição para quem quer confundir fé com função pública. Só isso. Quando um vereador cita o prefeito como exemplo, o que ele está dizendo, no fundo, é o seguinte: se o outro erra, eu também posso errar. É isso que tentou dizer o vereador Tufão. É a tal da teologia do espelho rachado. É o reflexo da ignorância travestido de devoção. Mas a verdade é simples, é constitucional. Prefeitos falam, vereadores gritam, mas no final, quem decide é a justiça. E nós vimos aí um tal de ex-presidente bravateou, gritou, falou em cima do palanque, mas diante da justiça, diante do juiz, abaixou a cabeça, enfiou o rabo no meio das pernas e pediu desculpas. É isso que acontece no final para quem tenta enfrentar a justiça. Porque quando o judiciário determina que a leitura bíblica obrigatória é inconstitucional, não há ordem de prefeito que possa revogar essa decisão. Desobedecer seria violar o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. E se há algo sagrado na democracia, é justamente isso: o respeito ao Estado Democrático de Direito, que está em voga nesses últimos dias, relembrar isso no nosso país. Por isso, vereador Tufão, antes de se escudar na fé alheia, eu gostaria de sugerir que você lesse o artigo 37 da nossa Constituição. Ele é o único livro sagrado da política. Lá você vai encontrar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 mandamentos que você tem insistido em ignorar. Enquanto isso, o povo de Campo Limpo Paulista segue esperando o milagre de um mandato que funcione, sem necessitar de profecia alguma, só de responsabilidade. Simples. E é justamente aí que a fé encontra o chão da realidade. Porque enquanto eles discutem quem é mais santo, a cidade sangra nas coisas mais simples, nas coisas do dia a dia. Enquanto eles falam de perseguição, a duplicação da Avenida Alfred Krupp, por exemplo, segue parada. E o que deveria ser progresso virou ponto turístico do descaso. Máquinas paradas, tapumes caindo e um empresário que resolveu falar o que muita gente preferia esconder. O Cadê a Verdade de hoje vai mostrar o que está por trás dessa paralisação. Quem mandou parar, quem fez vista grossa e quem vai precisar responder à população. Hoje nós vamos falar aqui de trechos do depoimento feito pelo empresário Rubens Marcos Fernandes, da empresa LRMF Construções e Serviços Limitada. O que ele diz que pediu, o que dizem que responderam e o rastro de uma decisão que pode ter custado muito caro à cidade. E uma cena que, se comprovada, tem nome no mundo jurídico: nepotismo.
corrupção. Respira, vem comigo. Se você chegou agora, este caso começou a viver luz no dia 30 de setembro, no episódio 14 do Cadê a Verdade, quando o empresário contou pela primeira vez por que a obra da duplicação da Alfred Krupp não saiu. Na última sexta-feira, dia 17 de outubro, ele foi à Câmara Municipal e detalhou. A partir daqui, tudo que você ouvir é atribuído ao Rubens, ao empresário. E começa tudo pelo óbvio. O que virou fumaça? A empresa estava irregular, foi inabilitada e misteriosamente habilitada, foi o que respondeu o Rubens com o edital na mão. Foi a primeira resposta dele. A partir desta resposta, ele começa a detalhar o que efetivamente aconteceu. Nesse edital que ele mostra, havia a possibilidade do contrato ter o registro do profissional e ele disse que a empresa foi inabilitada porque não estava registrado. Aí eles entraram com o recurso, apresentaram o contrato e simples, ponto final, tudo resolvido. Isso é básico de licitação. Se o edital permite A ou B, você apresenta A. Se a prefeitura alega irregularidade, responde ao Tribunal de Contas com o próprio edital. E aí entra o segundo ato dessa novela, exatamente o Tribunal de Contas. Porque o empresário esclarece, o Tribunal de Contas nunca pediu o cancelamento da obra como alega a prefeitura. O que o Tribunal de Contas pediu foi o acompanhamento dessa obra. O caso de cancelamento, segundo o Rubens, foi entendimento da prefeitura, da administração, que, a bem da verdade, na boa, só aqui entre nós, já estava com má vontade. Porque se foi exatamente dessa forma, a pergunta é simples aqui. Quem assinou o cancelamento da obra? Com qual fundamento legal? Porque um ato administrativo precisa de motivação, precisa de uma justificativa. E essa motivação e esta justificativa não vamos obter numa live. Nós vamos obter com documento. Agora, um trecho que acendeu todos os alertas. Segundo Rubens, na declaração que fez à Câmara Municipal, e ele já tinha falado sobre isso aqui no Cadê a Verdade, o então secretário de Obras, Jarderson Spina, teria indicado o irmão Jefferson Spina para atuar na própria obra. Diz o Rubens, o secretário perguntou se eu tinha engenheiro. Ele disse que tinha alguém para auxiliar. Quando o Rubens foi verificar, era o irmão do secretário, o tal Jefferson Spina, que foi contratado. Segundo o Rubens, ele tem os e-mails que provam a contratação do indicado do secretário. E nós vimos aqui que a súmula vinculante número 13 do STF é aquele efeito guarda-chuva contra o nepotismo. A súmula vinculante protege a administração pública desses casos de nepotismo. Porque não é só nomear parente no gabinete, induzir a contratação de parente para serviço ligado à pasta, no caso a Secretaria de Obras, também se enquadra no espírito da vedação da lei, ou seja, é nepotismo. E não sou eu que estou falando isso. Nós vamos ver aí, o vereador falou sobre isso no plenário, diz que vai denunciar ao Ministério Público.
Tá o corte aí. E eu acabei ali vendo vários e-mails trocados entre o senhor Jefferson Espina com o seu irmão Jaderson Espina, justamente o senhor copiado. E eu só queria, assim, deixar claro, é um crime de nepotismo já consumado. Porque com esses documentos que o senhor colocou aqui na casa, já está consumado. E, infelizmente, senhor Rubens, na última terça-feira, essa Casa de Leis não aprovou um requerimento para que o senhor Jaderson Espina viesse aqui para esclarecer como vai pagar o senhor, porque tem todo documentado. E eu também tive acesso a um e-mail aonde foi pedido pelo seu Jaderson Espina um novo projeto. Então está tudo já consumado o nepotismo, porque nepotismo não é só a contratação de funcionários parentes, mas quando você também é secretário e você determina ao empresário que contrate o teu irmão para poder prestar serviço da pasta do qual ele é o ordenador de despesa, isso pela súmula 13 do STF é o crime de nepotismo. E eu estou deixando claro aqui, semana que vem eu estou denunciando no Ministério Público. Eu vou fazer a denúncia no Ministério Público deste caso, porque é inadmissível cancelar essa obra. Aí, se os e-mails existem e o empresário diz que anexou, isso precisa ser periciado e confrontado com as versões oficiais. Cadê a prefeitura? Cadê o ex-secretário? Cadê a verdade? O vereador Leandro Bizetto diz que vai levar o caso ao Ministério Público, porque isto configura-se um crime. E nós já dissemos aqui e explicamos sobre esse crime. Corrupção. Corrupção declarada. Outra cena didática nesta oitiva, digamos assim, nesta reunião do empresário Rubens com os vereadores, foi a colocação da placa, que foi um pedido da prefeitura que aconteceu em 10 de dezembro de 2024. Depois, a placa some e vai parar embaixo da ponte. Diz o Rubens, pediram para colocar a placa, eu paguei, ninguém me avisou e jogaram embaixo do viaduto. Isso custa, placa custa, projeto alterado para atender a pedido do prefeito custa, tempo parado aguardando licença também custa. E já que falamos em licença, a CETESB, a licença da CETESB, não impede de licitar, impede de iniciar a obra. Obra alguma inicia sem licença. Enquanto isso, o Tribunal de Contas queria respostas. A Prefeitura não respondeu no prazo, segundo disse o próprio empresário. O trecho do vereador, quando a conta não fecha, sabe qual é o risco? Fica mais caro, fica muito mais caro. Relançar ou reiniciar um serviço. Quanto mais caro fica isso? Segundo Rubens, hoje essa obra passa de 10 milhões tranquilo. Então, vejamos, de 6,6 milhões inicialmente para algo acima de 10 milhões. Então, nós estamos falando aqui de uma diferença de algo em torno de 4 milhões de reais. Então, alguém tem que explicar isso ao contribuinte. E são essas questões, essas perguntas
que deixam o prefeito, o vice-prefeito, o vereador Tufão, o vereador Paulo Preza e o vereador Edão indignados. Mas vocês devem explicações, senhores. Explicações sobre cada situação, porque o dinheiro não é dos senhores. O dinheiro é nosso. Não pertence a vocês, pertence à população. O empresário diz também ter medições protocoladas na prefeitura. Cerca de R$63 mil em dezembro de 2024 e aproximadamente 330 mil agora em 2025. Somadas depois numa única medição. Prática comum quando a anterior não foi paga. Segundo ele, a medição foi aprovada e depois pediram para unificar. Tudo normal, acabamos de falar isso. Quando ele foi cobrar, ele ouviu e teve como resposta do secretário o seguinte: vai procurar a justiça. Pode procurar a justiça. Mas aí é interessante, e foi dito isso lá na Câmara pelo vereador Leandro Bizetto. O dinheiro do gestor cai todo dia de pagamento certinho, tranquilamente, não tem atraso algum. Agora, a prefeitura determinou que a empresa começasse o trabalho. A empresa começa o trabalho e na hora de receber nada, os funcionários ficam como? Não recebem? O empresário tem que se virar para pagar? Ou trabalha-se de graça? Tem ordem de serviço cancelada e, ao mesmo tempo, eles pediram ainda que fosse entregue novos projetos para uma nova licitação. E tem mais uma peça, essa daqui é interessante, dentro desse contexto da duplicação da Alfred Krupp. 2 sondagens de solo para 2 escolas. 16 mil pagos pela empresa, segundo Rubens, para que o município não perdesse os recursos. Tem o vídeo dele explicando isso. O senhor agora me chamou a atenção num caso da sondagem do solo da escola. Quem pediu para o senhor isso? O senhor Espina, o secretário. O secretário. Quanto o senhor gastou para fazer essa sondagem do solo das 2 escolas? Cada uma R$8 mil. R$8.000. 8 mil, 16 mil reais as duas. O senhor pagou com nota da Paguei empresa? através de Pix. Pix da minha empresa para o engenheiro responsável. Através de Pix e comprovo. Não saiu nada de pessoa física, pessoa jurídica. Quando alguém doa bem ou serviço ao poder público, existe um mínimo. Tem que existir um termo de doação. Sem isso, abre-se margem para suspeitas, inclusive de favorecimento futuro, mesmo que não haja esse favorecimento. A Câmara cobrou esse termo e você ouviu isso. Agora, o que temos até aqui? Segundo os depoimentos e os documentos alegados, nós temos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado pediu o acompanhamento, não o cancelamento da obra. A Prefeitura deixou de responder ao Tribunal de Contas no prazo. A Prefeitura, não a empresa. O projeto foi alterado a pedido do prefeito, segundo o empresário Rubens. Temos também a indução para contratar o irmão do secretário, o que possivelmente se enquadra em nepotismo. Isso tem que ser apurado. E segundo o vereador Leandro Bizetto, será encaminhado ao Ministério Público. E temos também medições não pagas, mandando procurar a justiça. E as sondagens para escolas sem termo formal de doação. Mas no fim da reunião, a cena mais simbólica foi protagonizada pelo vereador Júnior Ediban,
que pediu ao presidente da Câmara, o vereador Tonico, que encaminhasse ao vereador Paulo Preza, que é o presidente da Comissão de Obras, a elaboração de um relatório oficial sobre toda a audiência com o empresário Rubens. Itibã foi direto, queria que o documento enfatizasse principalmente o caso de nepotismo envolvendo o então secretário de Obras, Jarderson Espina, e seu irmão Jefferson Espina. Diz o vereador: presidente, eu queria que fosse encaminhado todas essas denúncias para a comissão de obras para averiguar todos os fatos e que fosse feito um relatório destacando o caso do nepotismo, para que ninguém amanhã diga que não sabia, disse o vereador. O pedido do vereador Itibã foi aceito, ou seja, está registrada em ata uma orientação formal para que a Câmara produza um relatório sobre este episódio específico. E esse relatório, se sair, será um documento público que pode confirmar ou desmentir o que foi dito nesta audiência, nesta reunião na Câmara Municipal. A pergunta é: e se o relatório não aparecer? Bom, a ausência também fala. Simples assim. Uma observação que eu acho pertinente trazer, feita pelo empresário Rubens, ele disse que ficou 1h30 no ponto esperando o ônibus. Foi um momento de assuntos diversos, digamos assim. Disse também que a esposa esperou 3 horas por medicação. Disse que passou 15 minutos preso no trânsito, na Alfred Krupp, levando alguém para o hospital. Sabe como a gente chama tudo isso? Custo Campo Limpo. E isso tem planilha. A planilha é a vida real, é o dia a dia de cada um. E com relação a isso, o vereador Tufão, o vereador Edão e o vereador Paulo Preza não estão nem aí, não estão nem um pouquinho preocupados. A preocupação deles é com os meus textos. A preocupação deles é onde eu resido. Ganham 11 mil reais por mês para se preocuparem com a minha vida, com os meus afazeres, com aquilo que eu faço. Os trechos que nós falamos e que vocês viram a gravação do dia 17 de outubro são públicos. Se a prefeitura ou qualquer dos citados quiser esclarecer com base em documentos, o microfone está aqui, como sempre. O espaço está aberto, como sempre esteve. Porque a verdade não espera. Eduardo Rodrigues, fechando mais um Cadê a Verdade? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!